Criado por Roy Thomas e Gil Kane, Punho de Ferro, cujo verdadeiro nome é Daniel Denny Rand, apareceu pela primeira vez em Marvel Premiere número 15 em maio de 1974. Daniel Rand é filho de Wendell Rand, que por ter salvado a vida do governante de Kunlun, conhecido como Lord Tuan, se tornou o herdeiro do trono da cidade extradimensional, fundada há cerca de 1 milhão de anos por extraterrestres e governada por descendentes dos alienígenas e seres poderosos chamados de Reis do Dragão ou Reis Dragões, que eram eles próprios vassalos do feiticeiro quase divino Mestre Khan, que mais tarde tornou-se o arqui-inimigo do Punho de Ferro. Durante seu tempo em Kunlun, Wendell Rand Kai, como era conhecido lá, se casou com uma mulher chamada Shakira e teve uma filha, Miranda Rand Kai. Wendell também ficou amigo do filho do trovejante, Davos, mas ambos procuravam se tornar o novo Punho de Ferro, o que abalou a amizade. 10 anos depois, Wendell foi expulso de Kunlun por seu irmão Nuan, o qual não só queria governar Kunlun, como foi rival de Wendell pelo amor de Shakira, e por não ter conseguido ficar com ela, mandou matá-la. Enquanto Wendell estava ausente de Kunlun, Lord Tuan morreu e se tornou o governante de Fengtu, moradia dos espíritos de todos os falecidos da cidade, deixando Nuan para governar Kunlun como seu sucessor ao título de Yuti, imperador de Jade. Nessa mesma época, Davos foi banido para a Terra por seu pai, envergonhado por sua derrota e comportamento. De volta ao plano terrestre, dentro de um ano, Wendell se tornou um empresário de sucesso com a empresa Rand Mitchum Inc. e se casou com Heather Duncan. Como fruto dessa relação, nasceu Daniel Rand. Depois de anos na Terra como um empresário renomado, Wendell decidiu voltar para Kunlun, cidade que só se manifesta na Terra a cada 10 anos no Himalaia. Com a esposa Heather, o filho Daniel e o sócio Harold Mitchum, ele explorou as montanhas tibetanas em busca do nexo para Kunlun, até ser traído por Mitchum, que fez com que Wendell caísse de um penhasco deixando Heather e Daniel por conta própria. Após ver sua mãe literalmente se jogar na frente de lobos famintos para salvá-lo, Daniel, nessa época com 9 anos de idade, conseguiu sobreviver e chegou a Kunlun. Lá, ele descobriu que o Yuti era o irmão de Wendell e que seu pai era o primeiro na linha de sucessão para herdar o trono de Kunlun, antes de ter recusado tudo e ido para a Terra viver uma vida normal. Reconhecido como alguém de linhagem nobre, Daniel foi treinado rigorosamente nas artes marciais e fundamentos filosóficos de Kunlun por Lei Kung, o Trovão. Seus amigos mais próximos eram Miranda Rand Kai, que ele não sabia que era sua meio-irmã, e um garoto chamado Konal Dutsian. Com 16 anos, Danny conquistou a coroa de Fusi, Rei das Víboras, e derrotou 4 oponentes de uma vez no Desafio dos Muitos. Mas sua maior vitória até então foi derrotar Shu-Hu, um ser mecânico cujo nome significa relâmpago. Como um ritual de passagem, aos 19 anos, Rand enfrentou o demônio dragão Shou Lao, o Imortal, que muitos já haviam tentado vencer, mas em vão. Ao derrotá-lo, Rand adquiriu a cicatriz em forma de dragão em seu peito por causa das emanações místicas advindas da falecida criatura e o dom de focalizar suas energias espirituais, concentrando o seu Chi, nome que os orientais usam para designar a energia vital, em um de seus punhos. Assim, Daniel passou a conseguir enrijecer como aço a sua mão e aumentar a potência do seu soco a um limite sobre-humano, além de poder usar seus novos dons para eventualmente curar a si mesmo ou a outras pessoas de ferimentos ou envenenamentos. Desse modo, tornou-se o Punho de Ferro. Este é um título concedido sempre ao maior lutador de Kunlun, portanto, existiram muitos outros Punhos de Ferro ao longo da história. Entretanto, acredita-se que Danny Rand é especial. Desejando vingança contra Mitchum, que havia se apoderado da empresa do seu pai, Daniel Rand, agora como Punho de Ferro, partiu de Kunlun rumo à América com o intuito de caçá-lo e matá-lo. No entanto, Rand percebeu que a vingança não combinava com sua índole e poupou a vida do homem, mas logo depois, Mitchum foi morto por um bando de ninjas, fazendo Danny se sentir culpado. Decidido a buscar seu destino seguindo seus próprios termos, o Punho de Ferro se transformou em um combatente do crime em Nova York e assumiu o controle da fortuna da família. Como herói urbano, era eventualmente auxiliado por 2 investigadoras particulares, a nipo-americana Collie Wing, uma samurai que era especializada no uso da espada japonesa katana, e Misty Knight, uma ex-policial afro-americana que era exímia atiradora e portadora de um braço biônico, com quem Danny se envolveu romanticamente tempos depois, naquele que foi um dos primeiros relacionamentos interraciais mostrados nos gibis de super-heróis. Em determinada ocasião, Rand partiu para Calgary a fim de ajudar a amiga Colin a proteger um homem importante, mas a dupla falhou e os 3 foram capturados pelo caçador de recompensas Dentes de Sabre. Porém, Rand, eventualmente, conseguiu derrotar o vilão. Ao retornar a Nova York, após a confusão, Danny decidiu visitar sua namorada Misty Knight, que dividiu o apartamento com Jean Grey, no mesmo momento em que os X-Men também foram visitá-las. Os mutantes, por não saberem quem era Rand e acreditando que fosse um invasor, o atacaram.
Randy, contudo, mostrou uma grande técnica e bravura enfrentando toda a equipe, mas as coisas acabaram bem quando tudo foi finalmente esclarecido. Mais tarde, Danny, que já era sócio de Colin Wing, reuniu-se com Misty Knight e Luke Cage para formarem a empresa Heróis de Aluguel, encarando esse empreendimento como a melhor maneira de empregar seus poderes e dons para ajudar os necessitados. Ao longo dos anos, Randy e Cage foram muito solicitados como guarda-costas especializados em investigadores particulares, com Daniel frequentemente abrindo mão de trabalhos específicos para ajudar os que mais precisavam. Como resultado da parceria, Punho de Ferro e Luke Cage tornaram-se tão chegados quanto irmãos e frequentemente ajudavam um ao outro em casos de interesse pessoal. Durante uma missão, Punho de Ferro foi envenenado com radiação, sendo mais tarde diagnosticado com câncer. Cage o levou a Kunlun para tratamento e, enquanto estava lá, o Punho de Ferro foi, sem que Luke soubesse, substituído por um sósia da raça extradimensional Hiltri, antigos inimigos dos habitantes de Kunlun, e que realmente acreditava ser o Punho de Ferro. Logo após o seu regresso ao mundo exterior, o sósia foi abordado por um fraco e doente Bob Wright, um garoto problemático que podia se transformar no Capitão Herói, que num acesso de fúria atacou mortalmente a cópia, e depois foi totalmente destruído como resultado de um esquema muito bem elaborado pelo vilão Mestre Khan. Cage foi responsabilizado pelo aparente assassinato do Punho de Ferro até o verdadeiro retornar e esclarecer todo o mal-entendido. Mas mesmo estando feliz por ver seu amigo vivo novamente, Cage não estava disposto a voltar para Heróis de Aluguel. Buscando dar esperança ao mundo, Punho de Ferro, em determinada ocasião, resolveu se ligar misticamente a Kunlun, esperando trazê-la até a Terra e refazer o planeta. Conectado a seu batimento cardíaco, o reino de Kunlun eventualmente iria se materializar, fundindo-se com qualquer cidade em que o herói estivesse no momento, mas o líder do Tentáculo, Jun Zumuto, conseguiu roubar o poder do Punho de Ferro antes da chegada de Kunlun, com o intuito de materializar a cidade mística em Tóquio, mas Danny conseguiu reverter a situação a tempo de impedir a fusão das duas cidades. Ainda durante essa época, o Punho de Ferro foi manipulado para roubar a poderosa chave Zodíaco pela feiticeira Espinho Mortal, que na verdade era Miranda Randikai e havia sido forçada a servir os Hiltri. Depois de um combate, a Espinho Mortal sobreviveu, mas seu meio-irmão não tinha consciência disso. Quando Matt Murdock foi preso na Ilha Riker, depois de um escândalo onde sua identidade secreta foi comprometida pelo FBI, Randy assumiu a identidade de Demolidor para ajudar Murdock a escapar das acusações e criar um álibi para o herói. Enquanto se passava pelo demônio de Hell's Kitchen, Danny se opôs ao ato de registro super-humano, se aliando ao grupo do Capitão América Steve Rogers, apelidado de Vingadores Secretos, e usava a identidade de Cooper Payton para operar secretamente. Durante a Guerra Civil, Danny foi capturado pela SHIELD e colocado na prisão de segurança máxima da Zona Negativa. Ao ser pego, entregou uma moeda de prata a Stark e mandou que lhe juntasse outras 29, chamando-o de Judas. Entretanto, Danny foi solto por Hulkling, a tempo de participar da luta final em Manhattan, onde o Capitão América se entregou ao governo norte-americano. Após a rendição do Steve Rogers, Daniel não precisava mais atuar como Demolidor e, com a morte do Capitão América, entrou para a equipe dos Novos Vingadores. A primeira missão do grupo foi resgatar Maya Lopes no Japão, onde enfrentaram um Tentáculo e sua nova líder, Elektra. Depois da batalha, descobriram que essa Elektra era na verdade uma alienígena Skrull e a partir dessa revelação, começaram a teorizar sobre uma possível invasão secreta. Durante a revista A Última História do Punho de Ferro, Randy desiste de fechar um negócio bilionário com a empresa chinesa Weigo por estar receoso, o que deixa seu amigo e verdadeiro administrador dos negócios Jerry Hogarth confuso. Mas a desconfiança tinha fundamento, pois a empresa era na verdade uma fachada da organização terrorista conhecida como Hydra, que desejava descobrir o caminho para a cidade mística de Kunlun, e para isso estava comprando ações suficientes para se tornar dona das corporações Rand. Para piorar, Danny descobriu que tinha outro Punho de Ferro agindo nas ruas, e ao se deparar com o suposto farsante, Rand o atacou, mas percebeu que o homem misterioso era na verdade Orson Randall, o Punho de Ferro de 100 anos atrás, que estava procurando Danny como um amigo, assim como era de Wendell. Orson estava fugindo de Davos, que estava tentando matá-lo com a ajuda da Hydra. Assim, os soldados da organização nazista foram atrás de Danny e de Randall e começaram uma batalha onde, se sacrificando, este último foi espancado quase até a morte. Mas antes, concedeu a Randy o poder íntegro do Punho de Ferro, algo que Danny nunca deteve em todos esses anos. Para isso, o peito de Orson explodiu para que seu coração, assim como o do dragão Shou-Lao, fosse tocado e pudesse transmitir o poder aos punhos de seu herdeiro. Randall acabou morrendo nos braços de Randy, mas feliz por não precisar mais fugir.